Olá, nessa aula daremos continuidade ao tema dos filósofos pré-socráticos, mais especificamente a escola jônica, que são dos Milésios, são aqueles filósofos que nasceram, viveram e desenvolveram seu pensamento em Mileto, que era uma das cidades-estados da Grécia Antiga. Sendo que agora iremos focar nos exercícios, tá? Então vamos à resolução dos exercícios aqui. Eu deixei como observação o seguinte, vocês só vão ter obrigação de copiar aquilo que estiver escrito da cor azul. Né? Então vocês vão ver que tem questões que tem uma parte que está de azul e outra que está de preto. Eu escolhi a cor azul porque se eu tivesse colocasse a cor vermelha, eu percebi que ia ficar muito cansativo, porque o vermelho ele é uma cor que puxa muito ali na visão e às vezes cansa muito você ficar olhando para o vermelho. Então eu preferi escolher o azul e não o preto. Tá? Não vermelho, desculpa. Então, para vocês poderem estar vendo qual a parte vocês devem copiar e a qual vocês não devem copiar. Bem, por que eu escolho questões objetivas de um modo geral? Porque geralmente são questões que são do Enem, são de vestibular, são questões que são mais contextualizadas. Então eu prefiro trabalhar com questões desse tipo do que ficar pegando questões assim. Cite o nome dos 3 filósofos pré-socráticos da escola de Mileto. Aí vocês vão ter que escrever lá Tales, Anaximandro, Anaximandro. Esse tipo de questão, ele assim, é até legal para vocês poderem iniciar o estudo e tudo mais. Só que para vocês poderem pensar, para vocês poderem se preparar para futuramente fazer uma prova como do Enem, para vocês poderem, inclusive, desenvolver o raciocínio de vocês, eu não acho o tipo de questão interessante. Eu acho muito mais interessante trabalharmos com questões desse formato, que é onde nós vemos textos que explicam o pensamento daqueles filósofos, porque na prática é assim que vocês vão ver questões caindo em prova. Vocês não vão chegar na prova do Enem com esse tipo de pergunta ridícula que eu acabei de falar. Vocês vão encontrar perguntas onde você tem um texto às vezes enorme, você tem que saber extrair o pensamento dali. Então meu objetivo aqui é trabalhar o conteúdo, mas também prepará-los para provas, né, mais densas que vocês irão encontrar lá na frente, quando quiserem entrar numa faculdade ou passar, né, no processo seletivo para uma faculdade, beleza? Então, só poder deixar bem claro aí porque eu gosto de adotar esse tipo de modelo de questão aqui para trabalhar filosofia e sociologia. Outra coisa, volto a repetir. Então, o que tiver escrito preto aqui, vocês não têm a obrigação de escrever. Se você quiser, você fala assim, não, professor, eu quero copiar tudo. Beleza, pode copiar toda a questão. Só que, de obrigatório, é tudo que estiver do escrito com a cor azul. Inclusive a resposta, tá? Copiem o enunciado toda a caneta e a alternativa que estiver correta, que vai estar de azul também, em negrito, aí vocês copiem a lápis, beleza? Vamos então para a resolução das questões. A questão número 1 fala aí o seguinte: a influência de Sócrates na filosofia grega foi tão marcante que dividiu a sua história em períodos: período pré-socrático, período socrático e período pós-socrático. O período pré-socrático é visto como uma época de formação da filosofia grega, na qual predominavam os problemas cosmológicos. Ele se desenvolveu em cidades da Jônia e da Magna Grécia. Grandes escolas filosóficas surgem nesse período e muitos pensadores se destacam. Entre eles, o jônico, que ficou conhecido como o pai da filosofia. Seu nome nós já vimos aqui na aula passada, né, que Tales de Mileto ele vai ser considerado, né, aqui na letra A, o pai da filosofia. Ele vai ser o primeiro a propor um princípio, né, um arqué, para a origem do cosmos, que vai ser a água. Tá? Outros filósofos posteriormente vão desenvolver outros elementos, ou né, um único ou vários elementos. Então a gente vai ter posições monistas, como era o caso de Tales, ou de múltiplos elementos que originariam então o universo. Tá? Na nossa aula passada, lembrando que essa aula aqui é uma continuação, então é interessante também que de repente, se vocês quiserem, revejam aquela aula para poder complementar isso aqui. Tá? Então vocês já onde eu aprofundo a parte teórica. Mas aqui eu quero trabalhar de forma contextualizada, então, o que nós já vimos. Então, nós temos importante também destacar a figura de Sócrates. Sócrates vai ser aquele que vai dividir a filosofia. Por quê? Depois de analisarmos mais profundamente, nós teremos uma aula, posteriormente, onde falaremos só sobre Sócrates. Sócrates ele é um divisor de água na filosofia porque ele vai trazer como busca principal da filosofia o homem. Então, ele vai deixar a natureza, né, que era aquela busca dos primeiros filósofos pré-socráticos, e vai se centrar no homem, né, as questões, né, antropológicas, que são as questões assim, mais profundas da filosofia, e então a gente tem esse marco divisório aí. Mas esses primeiros filósofos estão preocupados com a física, né, com a arqué, com os elementos ali da natureza. Tá? Vamos então para a segunda questão.
primeira escola filosófica grega é a de Mileto, e seus principais representantes são Tales, Anaximandro e Anaximenes. Esses filósofos são considerados monistas, pois aí você tem as alternativas, gente. Eu já vou botar logo de cara porque aqui essa questão é bem tranquilinha, tá? Que é o seguinte: se é monista, né? Mono é de um. Então, porque eles propõem um único elemento como princípio original de tudo. Lembrando, né? Tales vai colocar como principal elemento a água. Anaximandro vai colocar o aperon, que é um indeterminado, e Anaximenes vai trabalhar com o ar, tá? Que é na verdade uma fusão aqui de pensamento de um elemento natural com algo mais abstrato, né? Que seria aqui o apeiron de Anaximandro, beleza? Então vamos agora para a questão número 3. Anaximenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e ainda mais condensadas transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Isso aqui é uma explicação filosófica de Anaximenes. Então esse autor aqui, né, do Burnet, quando ele fala da Aurora da Filosofia Grega, que é um livro aqui, né, que publicado inclusive pela editora da PUC-Rio, ele está falando o seguinte, né, ele está aqui colocando o pensamento de Anaximenes, que colocava o ar como princípio, né, originário, o arqué, e aí ele dá toda uma explicação de como que funcionaria o ar como princípio, né, o ar ele passando por várias fases, e aí conforme você passa por essas fases, o ar ele vai formando tudo o que existe. Então é um pensamento monista, você tem um único elemento ali, que seria o princípio de todas as coisas. Aí, dando prosseguimento, né, os filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. A tese de Anaximenes, filósofo grego antigo, tem na sua fundamentação a teoria o quê? Baseada nas ciências humanas, de filósofos da religião, nos mitos da civilização antiga, de um princípio originário para o mundo, ou, né, que Deus é o princípio de todas as coisas. Essa letra A aqui, né, eu já vou vendo quais estão certas e quais estão erradas. Vamos analisar aqui, ó. A letra A estaria errada por quê? Está falando de ciências humanas. Esses filósofos da natureza, né, que são os pré-socráticos, eles não estão preocupados com as ciências humanas. Eles estariam preocupados com aquilo que hoje nós chamamos de ciências da natureza, que é a física, a química e a biologia. Tá? Ciências humanas, quem vai desenvolver um pensamento que vai começar ali a original que hoje nós chamamos de ciências humanas, vai ser Sócrates, quando ele coloca o homem como centro. Então já é um pensamento mais antropológico, são as ciências humanas, ciências sociais, vai ter mais origem com Sócrates. Aqui então a letra A estaria errada, né, porque não é ciências humanas. Letra B, de filósofos da religião, também não, né, porque aqui eles não estão preocupados com a religião, pelo contrário, eles estão negando a religião e os mitos. Consequentemente a C também está errada. A D, de um princípio originário para o mundo. Beleza, está correto, né? Eles estão aqui preocupados com um princípio, que é o que nós já vimos como arqué, para a origem do mundo. Que Deus é o princípio de todas as coisas também não, porque eles não estão botando Deus aqui nessa equação da explicação da origem do universo. Questão número 4. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: tudo é um. Esse texto aqui é um texto do Nietzsche, que também é um filósofo que vocês vão estudar bem mais lá para frente. Vocês veem, na verdade, já no período da filosofia do período moderno para o período contemporâneo, que já é um conteúdo lá do 3º ano, que é um dos principais filósofos aqui da modernidade, mas é um filósofo que nós vamos ver mais para frente. Ele tem um livro chamado de Crítica Moderna, então os pré-socráticos. E aí ele vai desenvolver um pensamento aqui, né, falando sobre os filósofos pré-socráticos. Ele fala sobre a importância do surgimento da filosofia a partir de Tales, né, e da Grécia. Tá? Então ele coloca aqui, né, a importância desse pensamento de Tales, quando Tales vai dizer que a água é um primeiro elemento. Então, o que de acordo com Nietzsche caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Vamos então analisar aqui as alternativas, ver o que está errado, o que está certo
e buscando encontrar a alternativa correta. Letra A. O impulso para transformar mediante justificativas os elementos sensíveis em verdades racionais? Não, né, gente? Aqui ele está... aqui o mais correto, né, nós vamos ver depois, que está falando sobre uma forma racional, né, de buscar uma origem para a origem das primeiras coisas, que isso vai se adequar mais aos pré-socráticos. Letra B. O desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres das coisas? Também não. Não é essa a preocupação dos pré-socráticos. Letra C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Beleza, então essa seria a resposta da questão número 4. As outras vão estar erradas, porque olha só, letra D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Também não é o foco do pensamento aqui dos pré-socráticos. Letra E. A tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Também não. Tá? Empírico é uma palavra que nós vamos trabalhar melhor quando falarmos do pensamento de Aristóteles e de Platão. Empírico tem a ver com os sentidos, né? Aquilo que você apreende do mundo a partir da sensibilidade, tá? Daquilo que vocês detectam a partir dos seus sentidos e não a partir de ideias. Tá? Mas isso aí a gente vê com mais detalhes mais para frente. Vamos então agora para a quinta e última questão. De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe tem que ter um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas, se o universo de repente tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de contas, algum dia alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que os instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. Esse aqui é um texto adaptado da obra O Mundo de Sofia. Gente, esse livro aqui eu já li na época que eu estava no ensino médio, como vocês estão. Eu já li esse livro, foi a primeira vez que eu tive contato com esse livro. Eu amei esse livro, O Mundo de Sofia. É um livro onde explora toda a história da filosofia na forma de um romance, de uma garota adolescente, que ela começa a receber cartas anônimas e aí ela começa a ter contato com a filosofia e você vai aprendendo toda a história da filosofia de uma forma muito prazerosa e não somente a partir da perspectiva histórica, mas da perspectiva experimental. Como que a filosofia ela ajuda a vocês a pensar e a responder, ou muitas vezes mesmo até trazer mais perguntas sobre o porquê das coisas. Eu aconselho que vocês leiam esse livro que eu li na época de ensino médio, um livro que aparentemente vocês podem achar muito grande de início, mas é um livro que vocês quando começam a ler dá vontade de ler ele todo. Então eu já li esse livro umas 2, 3 vezes, eu tenho esse livro em casa também, eu recomendo muito que vocês leiam o livro O Mundo de Sofia. Mas, aqui dando prosseguimento à questão, com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta. Percebam que aqui, gente, eu deixei de azul somente essa parte, tá? Porque mas se vocês quiserem copiar isso aqui, esse restante denunciado, podem copiar também, tá? Mas lembrando que é só o azul que é obrigatório estar no caderno. Então vamos lá. Olha as opções aí. Nós vamos analisar as opções e quando eu encontrar a correta, eu falo para vocês. Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e por que a vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias contadas acerca do mundo dos deuses. Gente, claro que não. Eles não estavam aqui preocupados com os mitos, que seriam as ideias do mundo dos deuses. Então a letra A já está errada. Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, uma causa oculta que estava por trás de todas as transformações da natureza. E, a partir da observação, buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas. Gente, perfeito. Essa daqui é a definição, a letra B é a definição do que ali os filósofos da natureza ou dos pré-socráticos estavam buscando. Vamos ver por que as outras estão erradas. Olha só. Letra C. Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século 6 a.C. partiram da ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo por sua enorme capacidade de transformação. Gente, esses filósofos buscavam sim uma causa, um princípio para a origem do universo, só que não era unânime na água, Nós vimos que o próprio Anaximandro tinha o aperon, que era indeterminado, o Anaximenes vai vir com o ar, então, e depois nós vamos ver outras escolas que buscavam outros elementos, tá? Então não era unânime. Letra D. A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo, reforçou o antropomorfismo
do mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular acerca dos primeiros princípios que originaram todas as coisas. Gente, essa letra D tá mais uma definição sobre o que é um mito, né? Então, não é, obviamente, uma explicação aí, colocando os deuses, né? Uma questão antropomorfismo, né? Onde você coloca o homem a partir de uma perspectiva mitológica. Vai ser uma perspectiva da natureza, né? Uma perspectiva racional, que é o que a filosofia trabalha. Letra E. Para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaximenes e Heráclito, há um princípio originário único denominado o ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível que os olhos humanos podem observar no nascimento e na degeneração das coisas. Primeiro, ele faz aqui essa questão tem uma pegadinha, porque Heráclito, né, ele não vai ser aqui um dos filósofos da natureza da escola jônica, tá? Ele vai ser de uma outra escola que nós vamos ver posteriormente, tá? Mas o erro nem estaria em colocar Heráclito aqui no meio. Seria falar, né, sobre que todos eles estavam colocando o ilimitado. E não, né? Quem vai colocar o ilimitado não vai ser Tales e Heráclito, e nem Anaximenes. Vai ser o Anaximandro, tá? Então, essa questão estaria errada também. Beleza? Então, nós fechamos aqui, né, com a letra B. Vocês podem perceber o seguinte, eu prefiro trabalhar com esse modelo de questão, volto a repetir, tá? Porque aí a gente explora, né, um pensamento, né, a gente aprofunda questões mais contextualizadas. Eu, pessoalmente, acho muito mais interessante trabalhar dessa forma, tá? Porque aí vocês absorvem o conteúdo necessário a partir de questões mais densas, que aí vocês aprendem a desenvolver o hábito de leitura também. Tá? Melhor ficar trabalhando questões assim do que ficar trabalhando questões mais bobinhas, tá? Então, só para deixar bem claro porque eu estou trabalhando com esse modelo de questão. Então, até uma próxima aí, fechando nossa aula aqui de exercícios.